Fala pessoal, boa noite a todos, bom dia, boa tarde aí para quem está assistindo a todo mundo aí, o Verbo Podcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast aqui da Igreja Presbiteriana de Vila Maria. Hoje mais um episódio especial, com mais um convidado especial, que todos são especiais. E aqui na mesa comigo, hoje tem a Raminha mais uma vez, minha parceira aí de podcast. Me aguentem, tá, gente? É isso aí. O primeiro episódio do ano. E tem muita coisa aí também para vocês durante esse ano de 2023. Vários convidados já aí confirmando também. Então, aguardem que vem bastante coisa legal. A gente tá muito ansioso pra começar essa agenda, né, Má? Eu acho que é a segunda vez que eu tô aqui, então... Pra quem já me conhece, sabe que eu tenho os meus momentos de vergonha. Eu sempre fico ali atrás com o Igor. Com o Igor, o nosso óculos de sol. Então, vamos começar? Pra Bora? quem não assistiu o último episódio, né, vai assistir lá que por o Igor favor. passou o episódio todinho de óculos de sol. Por favor, e quem não nos segue, é a primeira vez assistindo o Verbo Podcast... Gente, sejam bem-vindos, ok? Que Deus ilumine vocês, abençoe vocês através do conteúdo que nós estamos preparando a cada dia para vocês. Isso aí. Então é isso, né, Rá? Sem Bora mais começar, delongas. sem mais delongas. Quem é esse aqui? Bora apresentar nosso convidado? Bora. Quem conhece? Pastor Tanaka. Pastor da nossa igreja, gente. Pastor Tanaka, depois de quanto tempo que a gente convidou e não deu certo... Quantas vezes, pastor, a gente tentou gravar com você? 5 vezes. 5 vezes. 5 vezes. Nossa, 5 vezes. que vergonha. 2 vezes ficou sem áudio, uma sem som, sem imagem. Ixi, deu um monte de problema Deu um aí. monte de problema. Espero que hoje dê certo, né? Isso aí, graças a Deus. Mas é isso aí. Como você tá, pastor? Tô feliz e nervoso. Feliz, Não né? fica Feliz não. por estar aqui com vocês e nervoso porque eu não sei o tema, não sei o que vem aí pra eu conversar. É um bate-papo, pastor. Então, não tem... tô contando com isso, É isso né? aí. Que será um bate-papo entre amigos e as perguntas serão bem leves, os assuntos serão leves também. E um segundo ponto aqui, espero que, como foi falado, né? Aprender. Espero que dessa conversa alguém aprenda alguma coisa, né? Com certeza. E seja assim, para a glória de Deus. Uma coisa que a gente estava conversando, que a gente não sabe muitas vezes a história, né, dos pastores que são das nossas igrejas, enfim, né? Chega o pastor Dario, o pastor Pedro, o pastor Tanaka, enfim. A gente se vê tanto e às vezes não conhece a história. a fundo, né? Então, um resumão. Quando você decidiu, né, que queria ser pastor, né? Quando veio aquele negócio quando você era jovem, quando você já era mais velho, faz um resuminho pra galera poder conhecer vocês e a gente também, né? Isso. Tá. Como você era quando era pequenininho? Certo. Você era Então, tudo começou em arteirinho? 82. Onde tudo começou. Quando eu nasci, 22 de março de 82. Eu vim de família cristã. Tá? O meu avô ele foi presbítero na Igreja do Centenário. Ele contribuiu bastante com outros trabalhos, Vila Nilo, enfim. Foi bem atuante. Né? E assim, a fé foi passada, né? Eu costumo dizer que meu avô não deixou nada de valor monetário, né? Material, mas aquilo que ele tinha de fato de valor, real valor, ele deixou o Evangelho, a palavra de Deus. Então, isso foi ensinado a minha mãe, as minhas tias também, e isso foi ensinado a nós, né? os netos. E hoje nós estamos aqui, pela graça de Deus. Sim. Essa semente foi lançada e o nosso coração, pela graça do Senhor, recebeu essa semente, germinou, cresceu e estamos aqui, né, para a glória do Senhor. Bom, meu nome é Alexandre, né? Sou casado, tenho 40 anos. Alexandre, por que Tanaka? Alexandre, gente. Alexandre japonês? Hideo Tanaka, né? Tá. Hideo Tanaka. Meu pai, ele é filho de japonês mesmo. Meu avô veio para cá cedo, e meu pai nasceu aqui no Brasil, e aí conheceu minha mãe, então eu sou neto, sou uma terceira geração aí, né? Sou considerado como Sansei. Né, porque todo mundo ouve a gente falando Pastor Tanaka, tipo, é Alexandre, mas a gente chama ele de Pastor Tanaka. Tanaka. Isso, por conta do meu sobrenome, Isso. né? Bom, o que mais quer saber? Assim, adolescência, o MP, eu, assim, ouvi rumores que o MP era acampamento, zoeira, né? O pastor era meio bagunceirinho no acampamento. Olha, eu gostava
gostava e gosto, né, de estar com os jovens e participar de acampamentos, apesar de não ter tido uma vivência igreja tão forte como muitos tiveram, adolescência e mocidade, quando tinha eu participava, tá? Principalmente campeonatos de futebol. Nossa, aí eu me acabava, não via a hora de chegar julho, né, ou aquele tempo que antecedia, né, o julho, e os preparativos, época de férias, né? Aqueles preparativos, fazer inscrição, Sim. quem será o time, aquela coisa toda, quem vai jogar contra quem. Então eu gostava bastante. Então, assim, a minha maior vivência foi com os acampamentos e com os campeonatos de futebol. Isso, contato com a igreja, contato com os irmãos, foi fortalecendo o nosso coração na palavra de Deus. E assim, meu avô foi também fundamental nisso, porque realmente ele ia para uma programação da UPH, ele ia numa visita de uma igreja. Sim. E aí eu acompanhava ele. O pessoal falava assim, esse cara, esse adolescente, esse jovem é um jovem velho, só anda com velho, né? Só anda com o vô dele. E eu gostava, era assim, gostava muito de andar com ele, né? Então, isso... Você aprendia também bastante com ele, assim, né? Aprendia bastante também. Cresceu muito espiritualmente com ele. Sim, sim. Eu lembro que quando nós éramos adolescentes, assim, jovens, eu lembro que todo domingo pela manhã a gente saía de Guarulhos, vinha para Vila Maria, para escola dominical, aqui no Centenário. E toda vez a gente chegava na casa do meu avô estava lá com a Bíblia aberta, e quantas vezes a gente chegava, sentava na mesa para tomar café, ele lê esse livro aqui, lê esse texto aqui, lê esse versículo, lê essa passagem, resumo. Ora aí, não faz um resumo, né? Mas a gente lia. E isso foi fortalecendo o nosso coração, coisas pequenas, né? Sim. A gente pensa, isso não vai fazer diferença nenhuma. Não, fazia muita diferença no nosso E é legal coração. que um jovem tenha, assim, uma pessoa um pouco mais experiente, né? Que nem você falou, anda só com gente mais velha. Mas é interessante, né, que os jovens tenham contato com pessoas de diferentes idades. Sim, sim. Com senhores, jovens. Na vida cristã, né? Nós precisamos aproveitar mais isso. O nosso tempo ensina que o jovem é forte, o jovem pode. Aguenta tudo, aguenta né? tudo. Consegue seguir o seu próprio coração, seguir os seus próprios caminhos. E se alguém vier falar alguma coisa para você, não, ignora, porque você tem que seguir aquilo que está no seu coração. Não. Humildade de Cristo, para compreender que nós não estamos sozinhos neste mundo e Deus coloca pessoas do nosso lado para nos ensinar, e pessoas experientes, pessoas maduras, principalmente na fé. Por isso que é importante nós olharmos para essas pessoas maduras com muito amor e carinho e entender que essas pessoas Deus colocou na nossa vida para serem bênção, né, na nossa caminhada. Não, e por causa do seu avô, você, né, quis ser pastor? Como que foi o seu chamado? Então, assim, deixa eu... Seminarista, explica um pouquinho mais para a galera. Voltando à questão da juventude, né? Graças a Deus que nem todos são assim. Tá, mas a minha experiência foi assim. Então, chegou um momento que eu estava assim, meio desanimado, e aí, não quero ir mais na igreja do Centenário, queria ficar dormindo domingo e pela manhã, enfim. Né? Minha vida não foi assim, sempre um mar de rosas, né? Mas foi um tempo de Deus, porque nesse tempo, eu ia, mas ia com aquela obrigação. Mas eu ia. Tava lá. Pra cumprir tabela só. Cumprir tabela. E aí, assim, o meu irmão, ele estava afastado da igreja e ele conheceu uma moça da Comunidade da Graça. E aí, então, começou a frequentar a igreja, a Comunidade da Graça, e lá ele se fortaleceu, voltou para os caminhos do Senhor e acertou a vida com Deus. E nesse tempo, como eu estava assim, meio... fraquejando, mais para lá do que para cá, não estava fazendo nada errado, não era de balada, de bebedeira, não gostava dessas coisas, não era de vícios, nada. Nada ilícito, né? Ficava na minha lá, tranquilo. Sim. E aí, então, ele me fez um convite. Vamos no acampamento comigo? Eu falei, vamos no acampamento, mas eu não tenho dinheiro. Tinha sido mandado embora. Não tenho dinheiro. Ele, não, eu pago para você.
E foi uma experiência muito boa, porque Irmão fez a boa. lá eu tive um reavivamento, um reencontro, né? Esse reencontro com Jesus, e o meu coração ardeu novamente pela palavra, pela vida com Jesus, e foi um tempo muito bom, um tempo assim numa igreja pentecostal, mas um tempo muito bom, porque ali eu aprendi a crescer mais, né? na oração, na palavra, compromisso com Deus. Aprendi aspectos de liderança, porque eu cheguei a auxiliar um líder de uma célula que eles chamam de G100. Então eu liderei com essa pessoa este grupo. Então eu fui desenvolvendo algumas habilidades, alguns dons que eu nunca imaginei que um dia eu faria. Mas lá eu fiz muita coisa legal. Participei de Ministério da Alegria, que era o Ministério de Palhaços, que ia em orfanatos, ia nas escolas. Tem tempo aqui de contar um Tem, caso? bora. Então tá bom. Vai embora. Uma vez nós fomos numa escola, e aí nós fomos caracterizados, descemos lá dos carros, já fazendo a festa lá. E eu lembro que tinha um grupo de crianças lá, de meninos assim, bem serelepes mesmo, né? E aí eu zoando com eles, brincando com eles, chamando a atenção deles, eles começaram a pegar no meu pé, né? E começaram a puxar minha roupa e falei, eu vou ficar aqui sem roupa, porque eles estavam correndo atrás de mim, que vamos pegar esse palhaço aí, isso aqui, não. Aí eu entrei numa sala de aula, eles fecharam a porta para nós orarmos, né? Eu falei, gente, eu tô com medo dessas crianças. Eu tô com medo. Elas vão me pegar, olha, eu não sei o que vai ser. Elas de não mim. têm medo de palhaço. Muito. E aí quando eu saí da sala, aí elas vamos sentar aqui, acalmaram todas as crianças lá. E aí tinha uma peça lá que nós fazíamos que falávamos sobre a força em Deus, a nossa força em Deus. E aí, eu sou o super-homem, minha força, eu sou o homem de aço, eu sou o Hulk, eu esmago tudo, eu sou o Batman. E assim, cada super-herói a gente falava lá e falava a nossa força e falava a nossa fraqueza. E aí chegou a minha vez lá, não lembro qual era o meu personagem, mas eu sou fulano de tal, e eu sou forte, né? E aí eu olhei pro grupinho das crianças que estavam me perseguindo assim, eles olharam pra mim assim, eu sou forte, não sei o que, eles olharam pra mim assim, no final nós vamos pegar você. Vai se ver comigo. Mas no final deu tudo certo, foi uma experiência muito boa, foi engraçado, né? Hoje a gente olha pra trás assim. Hoje eu não me visto mais de palhaço e não vou mais à escola. Não, mas eu gosto muito. Se tiver uma oportunidade, a gente teve uma experiência muito boa no último EBF, né? O tema Foi. circo foi muito bom aí. Teve bastante criança aí. Pra quem não conhece EBF, tem todo ano aqui na Vila Maria. Venham, a gente está sempre divulgando aí nas redes sociais, né, pastor? Muito bom trazer também. Aí voltando à questão do despertamento, né? Então, assim, fui despertado por Deus, a leitura da palavra, a oração. E é interessante que, mesmo estando fraco no início, mas sendo fortalecido no percurso, eu fui para a igreja e eu fiz uma oração. Eu lembro que eu fiz uma oração, mesmo fraco. Eu falei assim, Senhor, olha, eu estou indo nesse acampamento, estou indo para conhecer a igreja. Mas um dia, se for a tua vontade, eu quero voltar, sim, fortalecido, para que, se for a tua vontade, né, tudo isso que eu aprendi aqui, eu possa aplicar na minha igreja. E assim, fiz essa oração e foi um tempo de Deus. Despertamento, crescimento, amadurecimento, liderança. E chegou um momento que eu senti no coração, falei, olha, agora é o momento, né, de voltar. As coisas estão se encaixando, o meu retorno. Fui falar com o pastor não gostou, né, a princípio. Mas ele, no final, acabei voltando para o Centenário, e no Centenário fui trabalhando, entrei no louvor, fui trabalhar com... eu não cheguei a dar aula, mas acho que foi louvor e participar das programações, das atividades. Sim. Na época era o pastor Nelson Bordini Marino, não sei se vocês conhecem ele. Não. Aí um dia assim eu cheguei para o pastor e falei, pastor,
eu estava pensando, será que o senhor não me envia para o ministério, para o seminário? Eu não sei como que é, não sei onde é, não sei como faz. O senhor me envia? E aí ele falou assim, olha, Alexandre, eu estava pensando justamente nisso. De enviar você para o seminário. Interessante que existe toda aquela crise existencial relacionada à carreira, né? O que serei daqui para frente? O que eu vou seguir? E eu orava a Deus. E vinha na minha cabeça. Vou fazer psicologia. Aí eu chegava, não. Vou fazer pedagogia. Não. Eu vou voltar para a área de TI. Eu cheguei a fazer um curso de informática, mas não cheguei a terminar. Vou fazer TI na área de informática. Não. E eu ficava naquela crise, aquela dúvida. E teologia? Teologia não. Teologia trazia paz no coração. E essa foi a pergunta até da psicóloga que nos entrevista, antes de entrar no seminário. Que a gente passa por exame médico, a gente passa por psicólogo, e aí tem o vestibular, tem entrevista com o conselho, tem entrevista com o presbitério, tem toda uma etapa, né, antes de você ingressar mesmo no seminário. Só lembrando aqui, porque a gente teve uma entrevista com o Salmeron, né, que estava no seminário, e todos os pontos ele explica. Então, se você também tem dúvidas, né, se você quer fazer seminário, esses pontos todos que o pastor já disse aqui, o Vitor Salmeron, em um dos episódios, certo? Segundo episódio. Isso. Ele fala um pouco mais. Então, volta lá Muito pouquinho, assiste o nosso... os outros episódios também e tira suas dúvidas. Se quiser entrar em contato com a gente, o pastor também, fiquem à vontade. Pode continuar. Aí, então, eu cumpri toda a etapa. E aí eu lembro que faltava o exame médico. Falei, olha, eu fui no médico, e aí o médico passou alguns exames, né, pra fazer, e falou assim, olha, hoje eu não consigo te dar o atestado. Aí eu falei com o pastor Nelson, pastor, olha, eu não consigo o atestado hoje. Não, mas é um atestado simples. Aí eu consegui lá, na época quem fez o atestado foi o presbítero André. Ele que fez. Até agradeço, viu? Deus abençoe. E ele fez isso, fez um exame lá, entreguei, passei pela entrevista, passei pelo vestibular, ingressei no seminário e hoje estou aqui, né? Então, Quantos anos de ministério? Vou completar 10 anos agora, dia 16 de fevereiro. Nossa. Dia 16 de fevereiro. Ordenado, né? Viu, igreja de 10 anos, então assim... Muita luta, né, pastor? Muita luta. Queremos bolo. O pastor tem algumas experiências aí muito boas. Sim. Algumas lutas aí, ou não sei se o senhor poderia compartilhar aí uma conversa. Do banco. É uma conversa. A época que o senhor trabalhou num banco. Vamos fazer o seguinte, eu conto uma, vocês contam outra, né? Porque, pelo menos quando eu conversei com o pastor, é uma experiência muito incrível, assim, para nós jovens, na questão de não desistir, né? E também de depositar nossa confiança mais em Deus, né? De tirar as nossas forças de nós mesmos, né? Que foi o que o senhor falou no começo. Então, se puder contar um pouquinho não precisa dar detalhes, mas... Quero ser breve, né? Beleza. Teve uma ocasião em que, nessa época, quando eu fui para o seminário, eu trabalhava no banco. Então eu tinha um bom salário, eu tinha os benefícios de um bancário, conseguia arcar com todas as minhas dívidas, com todas as minhas contas, o carro, o parcelamento do carro, enfim. Então, assim, a Yolanda, nós casamos em 2008. Eu fui para o seminário em 2006. 6, 7, 8, 9, 10, isso mesmo. Eu entrei no seminário em 2006. Então, e casei em 2008. Bom, em 2010 eu tive que fazer uma escolha. Ou eu continuava no ministério, no seminário, ou eu dava atenção à minha vida profissional. Sim. Seria continuar no banco. Continuar no banco. E aí nós oramos, né? Falei assim, Yolanda, temos que tomar uma decisão aqui muito séria e eu conto com você. Qual é? É isso. Ou eu fico no banco ganhando meu salário, ou eu abro mão do meu salário da minha carreira para continuar no seminário. Oramos e eu falei assim, olha, eu vou continuar no seminário.
né? Foi uma decisão difícil, porque você abrir mão de salário, abrir mão de benefícios, não é fácil. Porque querendo ou não é uma segurança que você tem Sim. ali, que já tá com você, né? Sim, é uma segurança. Só que, ao mesmo tempo, a gente tinha no coração, se Deus chamou, Deus sustenta. Com certeza. Né? Deus chamou, Deus vai sustentar. Então, é isso que sustentava o nosso coração. Foram tempos difíceis. Eu passei a ganhar, quando eu anunciei, eu estou saindo do banco para me dedicar ao seminário, eu passei a ganhar 10% daquilo que eu ganhava. E aí eu não conseguia pagar o meu carro. Então, meu carro era R$350 na época, né? Hoje é um valor baixinho, né? Mas na época era um valor Bem alto. alto para mim. E aí, então, eu não conseguia pagar o meu carro. E aí tinha as contas, água, luz, telefone, combustível. Morava no Brooklyn, ia até a Vila Nilo, atravessava a cidade. Eu era seminarista lá na Vila Nilo. Então, sim, foram tempos difíceis. Mas, ao final, Deus, ele abençoou as nossas vidas. E eu tenho como exemplo o próprio pastor Nelson, né, quando ele falou que em um momento que ele teve que tomar uma decisão, ou Cristo ou em casa, ou ficar em casa, ele falou assim que escolheu Cristo, estava pronto para sair de casa. E aí eu peguei aquela palavra para o meu coração. Bom, é o salário ou Cristo? Sim. E aí eu pensei, Cristo. Né? Cheguei à conclusão, Cristo. E passamos tempos difíceis, passamos tempos complicadíssimos. Coisa que eu falo assim, eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Se é que eu tenho um inimigo ou um pior inimigo, eu não desejo para ele aquilo que eu passei. Porque foi um tempo muito difícil. Tempo assim, meu nome ficou sujo, não tinha dinheiro para pagar as contas básicas. Mas Deus sempre levantava alguém e trazia um recurso. Sempre trazia alguém, uma cesta básica, ou um recurso financeiro para poder ajudar numa conta ou outra. Estou fazendo um resumão aqui, tá? Bem um resumão. Sim. Mas foram tempos difíceis, porém Deus abençoou. Eu acredito que Deus estava trabalhando no meu coração porque eu estava numa situação muito cômoda. Eu estava ganhando bem, tinha os benefícios, eu tinha carro, né? Se eu quisesse sair com a Yolanda para um lugar mais requintado, eu saía. Isso, claro que eu não fazia isso toda semana, mas uma vez por mês. Podia. Mas você tinha isso. Mas eu tinha essa regalia. E aí, estava muito cômodo, estava muito tranquilo, sem preocupação financeira nenhuma. Quando as pessoas pediam dinheiro, eu ia lá, final do mês eu te devolvo. Não precisa devolver não. Então assim, dava o meu dízimo, e aí vem aquele questionamento, né? Porque eu que dou dízimo, né? Bom, mas no final das contas, Deus chamou, Deus sustenta. Então assim, Senhor, perdoa os meus pecados, Sim. Perdoa os meus questionamentos. Não estou duvidando de Deus, eu estou colocando para fora, Senhor, está doendo, está difícil. E ao final Deus abençoou. Deus nos arrumou uma igreja e ali nós tivemos um sustento melhor, maior e enfim. E querendo ou não, você sustentava as pessoas através da palavra também. Então, Sim. assim, tem essa troca. Uma coisa que eu nunca esqueço, eu acho que foi foi num estudo, né, de UMP, ou foi, enfim, numa conversa, quando o senhor falou que um dia você sentiu no coração de levar, eu acho que uma cesta básica para um amigo, e foi levar. E nesse mesmo dia, essa pessoa não tinha nada, absolutamente nada em casa. Tava um tempo assim como nós estamos hoje, assim, chovendo, bem ruim. E quando você chegou na casa dessa pessoa e falou, eram uns pães, né, que a Yolanda faz pão, tal, uma cesta básica, alguns mantimentos, e essa pessoa começou a chorar e falou, foi Deus que te mandou. Porque em momento eu só orei e falei, o que eu vou dar pra minha esposa, pros meus filhos, eu não sei. E aquilo, assim, ficou no meu coração de uma forma, porque a gente pensa que nós, né, estamos sozinhos e de alguma forma Deus, ele
nos ajuda financeiramente, Supre, né, né? Supre as nossas necessidades, mas não só para nós, né? Não ficarmos só com esse conforto, né? Mas pra gente agregar para a vida de outra pessoa, né? Então o Espírito Santo, ele age e atua de uma forma que a gente, né, desconhece. Não imagina, né? Não imagina. Sim. Então, esse é o resumo da minha história, da minha vida, né? Sim. Eu fiz um grande resumo Não, aqui. mas... Não, mas... 10 anos de ministério. Não, mas essa experiência eu eu perguntei pro senhor, queria que o senhor contasse, porque realmente é uma história que para muitos, como você falou, você teve que fazer uma escolha, ou Cristo, ou, né, as suas regalias que você tinha, e muitas vezes é difícil uma pessoa fazer essa escolha, né, se abdicar de tudo que já tem, né, do conforto que já tem, para sair e seguir a Cristo. É muito difícil, né, para nós, falando do homem, né, o homem que, né, tem as suas falhas, enfim. Mas depois de 5 vezes também tentando gravar, né? Tem que sair em algum momento, né? 5 vezes contando a mesma história. Vamos contar agora. Mas acho que o resumo ficou muito bom. Bom. Mas, bom, mudando agora totalmente de assunto. Não é nem totalmente, né? Nem totalmente. A gente tem um pouquinho a ver. O pastor tem muito a ver aí com acampamento. Conheci o pastor em acampamento. Nós estamos prestes aí a, né, participar de um acampamento agora de carnaval. Uma data que para muitos, né, mundialmente aí é esperado por todos, né? Muitos dizem que o ano só começa depois do carnaval. Alguns diazinhos aí que a gente tem para descansar, né? Para nós de descanso, para outras pessoas momentos, né, de outros acontecimentos. Mas e aí, o senhor tem alguma coisa pro carnaval programada? Vai no acampamento? Tá confirmado? Eu espero estar com os irmãos da igreja no acampamento. Amém, né? Amém. Minha vaga tá garantida lá, não tá? Tá. A minha família também, né? Tá. Fez a inscrição, pastor? Meu nome tá lá, não tá? Tá lá. Então tá bom. Tá lá, graças Fizeram a Deus. por mim, né? Sim, Não, com certeza. Pensaram em mim, né? Tá Que lá. bênção, né? Tá Isso aí é graça, né? Mas, Isso é pastor, bom. uma dúvida, assim, como você guia as suas ovelhas nessa época festiva? Porque, assim, é um feriado que, independente de ser cristão ou não, é um feriado que muitos esperam, né, pra descansar, ou muitos por conta de festas. Como guiar as suas ovelhas neste feriado que muitos não usam para o descanso? Bom, deixa eu pensar aqui. Beleza. Com relação ao carnaval, né? Você diz, você está se referindo a participar do carnaval, certo? Isso. Certo. Não usam para descanso, mas usam para folia, certo? Isso. Bom, Pra ser mais eu digo, direto. eu quero ser direto, né? Pode isso aí. ser. Cristão não participa de carnaval. Não vai atrás de bloquinho, não vai pra pista, pro sambódromo, não vai. Assim, nós olhamos para todo esse contexto, se alguém me falar uma virtude ou uma característica cristã que você encontra no carnaval, talvez tenhamos aí um motivo para cristão pular. Mas se você olha para a festividade, você não encontra uma virtude. Ah, mas fala de amor. Qual amor? Ah, fala de paz. Qual paz? Fala de alegria. Qual alegria? São assuntos totalmente diferentes daquilo que a palavra de Deus diz. Assim, onde está Cristo? Pelo contrário. Eu não sei se vocês viram em um dos eventos do carnaval, onde uma pessoa fantasiada de Satanás chicoteando Jesus, a imagem, né, de Jesus, e arrastando ele ensanguentado, como se o diabo venceu. O diabo está ali arrastando Jesus. Sim. Né? Então, assim, bem uma polêmico. zombaria ao nome do Senhor. Onde fica o respeito, né? Então, Por mais que não compreenda, ou não respeite, ou não queira seguir, mas o respeito, né, que precisa ter para quem acredita, para quem crê, né? Então, eu creio que o primordial aí é o temor ao Senhor. É o temor do Senhor. Temor ao Senhor. Nós não vemos nenhum temor. Nenhum temor. Mas não tem nada a ver você ir atrás de um bloquinho,
Mas quantas coisas existem por trás de você seguir um bloquinho? Existem pessoas se embriagando. Né? E a Bíblia fala para nós não nos embriagarmos. Sim. Né? Existem pessoas se drogando. Né? E é assim, onde está a vida? O templo do Espírito Santo, ou o nosso corpo, aquilo que nós precisamos cuidar e zelar. Tem pessoas, a mídia não fala, o carnaval não expõe, mas se você fizer uma breve pesquisa, você vai ver a questão da exploração sexual, né, infantil também. Mas o pastor está sendo muito severo. Não estou sendo severo. É só você ir lá na internet e você vai ver. Você vai compreender. Não só no carnaval. Não a só gente no tem carnaval, aí, né, isso aí. redes sociais, né? Como o contexto como o contexto é carnaval, então assim, é um momento onde essas coisas intensificam. Sim. Onde aflora a carne. Sim. Onde a pessoa quer extravasar a carne. Então assim, a Bíblia fala, né, para nós nos enchermos do Espírito, né, e jamais nos satisfaremos os desejos, a vontade da carne. Né? Então assim, porque há uma guerra entre a carne e o Espírito. E o Espírito está ali trabalhando para que nós não façamos aquilo que a carne deseja. Tá? Então assim, nós que somos cristãos, vamos dar ensejo à carne? Vamos dar razão à carne? De maneira alguma. Tirando essa questão da exploração sexual infantil, a questão da exploração sexual. Sim. Né? Até muitas doenças também nessa época. Sim. Sexualmente transmissíveis. A questão da fidelidade conjugal, a questão da fidelidade sexual. Você olha para um trio elétrico e vê lá as pessoas ali praticamente nuas. Né? Como que você lida com aquela questão? Não, eu sou crente. Né? Eu estou lá no meio, mas eu sou crente, eu olho ali e vejo, isso não influencia o coração. Mentira. Não mexe comigo, né? Claro que mexe. Claro que mexe. Sim. Claro que mexe. Mas eu vou usar para evangelização. Não é o lugar adequado. Não é o lugar adequado. Você pode usar outros elementos, pode usar outros momentos, outras situações para você praticar o evangelismo. Lá não é o lugar. Não é o lugar. A gente estava... quando a gente começou a pensar nesse tema, né? Sobre o carnaval, que a gente ia falar, como que a gente ia desenrolar esse assunto. E uma coisa que eu fiquei pensando, assim, que é bem óbvio, assim, que a gente escuta bastante, é essa questão que as pessoas falam, o ano só começa depois do carnaval. Passa épocas, né, festivas tão mais importantes, Natal, por exemplo, que a gente tem a oportunidade de estar com a família, né, é um momento que nós cristãos sabemos da importância, o ano novo, né, a virada, que começa um novo ano, que nós temos a oportunidade de fazer, né, coisas melhores e, né, melhorar nossa vida espiritual. E é tão incrível, né, é engraçado a gente ouvir isso, né, o ano só começa depois do carnaval. A forma que as pessoas utilizam para nessa época, como o senhor falou, pegar 3 dias para meio que falar agora pode, tá liberado, né? E tipo, é uma coisa assim, a gente tá discutindo, né? A gente faz reunião, enfim. Eu tava conversando com o Má que algumas concentrar assim, a festa carnaval, quando ela veio assim pro Brasil, digamos, eu fiquei falando, tem tantas outras festas, né, que celebram a carne e que, historicamente falando, se comparam ao carnaval. Aí eu fui falar, vamos pesquisar, né, direito, vamos ver lá, Roma Antiga, por exemplo, que festas que parecem com carnaval e por que nós fazemos o carnaval aqui no Brasil, né? Qual é o sentido de comemorar aqui e o que nós comemoramos? E por que se tornou o que é hoje, Por que se né? tornou o que é hoje? E assim, a comparação com outras festas, a origem em si não é alegria, não é nada do que o carnaval traz. Então, assim, em comparação com outras festas, eu até peguei os nomes, eu fiquei assim, não, né, tem que trazer no podcast pra mostrar que é inteligente. Mentira, pesquisei no Google. Então, foi uma festa chamada Lupercalia e, assim, todas as festas da Roma Antiga, a gente via que era
festejar a falta de compromisso, né? Você pegar um fim de semana, você se vestir de homem vestir de mulher, e você beber muito além da conta, e assim, só coisas ruins. Eu falei, por que nós, né, brasileiros, que, né, todo mundo fala, porque o país é católico, o país é cristão, enfim, comemoramos uma coisa que só realmente traz a carne, a falta de compromisso com o próximo, sendo que aonde que está o amor? Que né? mexe com o sentimento de outras pessoas. Que mexe né? com o sentimento. Então isso começou a correr a minha cabeça. Eu falei, como que a gente pode realmente lidar com isso e não se tornar algo que as pessoas olhem pra nós, você é quadrado, porque isso já mudou o sentido. Ou careta, né? Que já mudou o sentido, não é mais aquilo. Os cristãos ouvem. Então, mas nos tempos, no nosso tempo, não há como você não ser enquadrado como careta, né? Você tem que ser moderno, você tem que se atualizar. Bom, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje será para sempre, né? É o mesmo. Então, assim, se eu quero ser como Cristo, então são os valores cristãos, não é o valor da cultura. Uhum. Tá? Porque se nós olharmos para o contexto cultural, então é a cultura que manda. Tá? Se é a cultura que manda, então qualquer coisa que é alterada na cultura será a minha tendência. Não. O Evangelho é o mesmo. O Evangelho que falou a respeito do verdadeiro amor, da verdadeira santidade, da verdadeira vida com Deus no passado, é o mesmo que fala aos nossos corações hoje. O compromisso que nós devemos ter. E assim, paga-se o preço. Paga-se o preço. Mais cedo ou mais tarde. Quem nós somos? Né? E quem nós somos? Somos cristãos ou pequenos cristos? Estamos sendo conformados à imagem de Cristo? Uhum. Ou, deixa a vida me levar e a tendência, a moda será a minha tendência, o meu... E aí nós encontramos um cristianismo assim, como tem um livro, né, que fala, né, um cristianismo sem Cristo. Tá? Eu sou cristão. Eu tenho essas coisas importantes, eu tenho essas... que a sociedade diz que serem importantes, né? Então, esses valores que a sociedade diz, né? Essas modas, essas tendências, essas filosofias, essas correntes, eu tenho tudo isso, mas eu sou cristão. Eu sou cristão, eu estou ali com Jesus, mas é um evangelho sem Cristo, é um evangelho que não transforma corações, é um evangelho nominal, é um cristão nominal. Só para não ficar fora do círculo, né, de religião, eu sou um ateu, ou sou um pagão, não, eu sou um cristão. Mas você realmente segue a Jesus? Aí já é uma outra situação. Eu sigo cultura. Bom, abre mão, né? Como a gente falou no começo. Onde nós vamos chegar? Onde igrejas não falam mais sobre pecado, tudo é lícito. Tudo é lícito. Não, a palavra de Deus não diz que tudo é lícito. Né? Todas as coisas são lícitas, mas... Nem todas me convêm. Qual é a segunda parte? Tá. Não, para aí, tudo é lícito. Não, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Uhum. Todas as coisas me são lícitas, e aí Paulo complementa, né? Sobre a edificação. Né? Será que edifica? Será que isso me torna mais cristão? Será que isso me torna mais parecido com Jesus? É isso que nós precisamos buscar. Aí é a pergunta pessoal, né? Quem eu vou seguir? A tendência ou Cristo? Com quem eu quero ser parecido? Com a tendência ou com Cristo? Né? E aí isso vai mostrar se realmente somos cristãos genuínos ou cristãos nominais. Mas paga-se o preço. Sim. Paga-se o preço. E é engraçado que são momentos assim tão... É momentâneo, né? Passageiro, né? Essas coisas que a gente consegue ver por aí na televisão, e carnaval, e desfile. São momentos que as pessoas passam, exageram em muitas coisas, né? Em tudo isso que a gente já falou, e passa, né? Não é algo que vai preencher, né? Totalmente, completamente a pessoa, que ela vai... Né? Eu tenho muito comigo o exemplo do acampamento. Todo acampamento que eu vou, eu tenho aquele sentimento, eu não quero ir embora, porque... Né, a gente se sente preenchido, se sente alimentado ali, né, daqueles, às vezes,
3, 4 dias que a gente fica no acampamento. Então eu particularmente me sinto cheio, assim, né? Realmente da palavra, de comunhão, alegria, que a gente não tem só, né, os momentos ali de louvor, pregação. Quem vê aí falando do acampamento, não é só isso. A gente tem os nossos momentos, né? A brincadeira, de conversar, conhecer pessoas novas. Sim. Então, isso sim, né, preenche o coração de um homem. É isso que um homem precisa, né? Essa que completa mesmo, né? Sim. Então, assim... E pro senhor, como são as suas experiências de acampamento? Em relação a essa... Como pastor, assim... Não, são eu contei um pouco boas. como um acampante, assim, como eu saio. Mas e pro pastor, como que é esse... Assim, a gente fica feliz quando nós participamos dos acampamentos, porque nós entendemos que é um tempo de edificação e preparo. Eu creio que todo acampante deve levar isso em consideração. É um momento de edificação. Estou saindo da bagunça para ir para um momento, um retiro ali espiritual, um acampamento. Bom, mas não é só isso, né? Eu devo entender que ali há uma responsabilidade onde Deus está me preparando, tirando de um ambiente, me colocando em outro para me edificar e preparar para que, ao voltar para a realidade, por isso que a gente fica aquela sensação, né? Não quero mais sair daqui. É a DPA, a depressão pós-acampa. A depressão pós-acampa. Não quero sair daqui, né? O melhor lugar do mundo. Calma, nós teremos um lugar assim, que é o céu, né? Aí de lá nunca mais sairemos. Estaremos com os santos, né, para o resto das nossas vidas, graças a Deus por isso. Mas é um momento de preparo também, porque Deus está me edificando e preparando para que, ao voltar e encontrar aquela bagunça pós-carnaval, onde na quarta-feira de cinzas, né, cinzas por conta do pó, né, jogar pó, cinzas na cabeça, manifestando aquele arrependimento, ou seja, você tem aquele todo momento lá de carne, festa, bagunça, bebedeira e tudo mais. Aí chega na quarta-feira, santificação, cinza na cabeça, arrependimento. Tô limpo. E agora, né, a quaresma, né, os 40 dias que antecedem a Páscoa. E aí a pessoa vai então se purificar e tudo mais. Não, já voltamos já nesse estado, porque Cristo já fez isso por nós. E aí, assim, estamos mais fortalecidos e preparados para que, quando voltarmos, possamos, assim, falar do amor de Deus, falar de Cristo Jesus, né? Falar da salvação, da verdadeira alegria, da verdadeira paz, coisa que o mundo não pode conhecer, né? Não conhece a verdadeira paz, como Jesus mesmo disse aos seus discípulos: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então, o mundo não sabe o que é paz. O mundo não sabe o que é alegria. E voltar também com a misericórdia, né? Sim. Porque a gente... Não é só porque a gente tá no acampamento que nós somos melhores, nós somos santos. Então, é bom, né, a gente colocar isso bem assim a limpo, na mesa e tudo mais. Porque o acampamento de carnaval, ele está, por exemplo, está aberto para a igreja inteira, né? E também para aquele teu amigo, que às vezes também não curte carnaval, fica lá na televisão, né? Só mudando. Então, assim, para essa pessoa que não curte um carnaval, é ali, é naquela hora. Senhor. Estamos falando. Fala, pai! Esperamos que... Então, assim, querendo ou não, o que aconteceu aí, Guinho? Eu ia falar pra vocês repetirem o que vocês falaram. Porque o trovão o trovão. Gente, essa chuva tá... Enfim, mas a parte da misericórdia, da gente ter misericórdia com aquelas pessoas que talvez estão ali no carnaval, que curtem, tal, e a gente tá no acampamento, a gente não é santo, né? E como ensinar isso, né? Voltando um pouquinho só as ovelhas, né? Porque a gente vai ter um acampamento agora e sempre tem um tema, mas é legal reforçar isso também. Vocês vão voltar, né? A vida real, e a galera vai estar depois do carnaval falando o quê? Sobre as festas, sobre o bloquinho, Paulista cheia. Né? E é importante também lembrarmos que não é o ambiente que santifica, é Cristo. Sim. Cristo santifica os nossos corações. Então, assim, você pode
ir para um retiro, para um acampamento e não fazer nenhuma diferença. Você pode ir para uma praia no momento de carnaval e fazer toda a diferença. Tá? Então, assim, qual é a diferença? O que vai mudar? É esse compromisso com Cristo. É entender como nós falamos. Eu sou um cristão. Então, assim, eu estarei num retiro. Tá? Se eu sou um cristão, isso vai fazer diferença para mim. Mas se eu estiver numa praia onde as pessoas estão ali curtindo, né, as músicas e tudo mais, aquele ambiente todo, como nós conhecemos o carnaval, se eu sou cristão, eu vou fazer a diferença lá. Uhum. Se eu não for para o acampamento, vai ficar em casa. Né? Mas será que eu devo ir para um ambiente como este, carnaval, onde eu vou estar infiltrado ali, né, submerso, né, enterrado naquela situação? Devo ir? Não. Aquele ambiente não é para mim. Sobre isso, né, o Augusto Nicodemos, reverendo Augusto Nicodemos, ele dá até uma ilustração. Né? Ele fala que na época de Paulo havia as orgias, né, os cultos, né, os cúticos, orgias cúticas, onde as pessoas, através do relacionamento sexual, buscavam uma espiritualidade, né, enfim. E aí ele falou assim, porque imagina só, né, o evangelista entrando lá no meio lá do culto e as pessoas não vão te ouvir. Né? Elas estão ali no meio de um ritual ali, não vão te ouvir. Insano. E você está pregando ali, duas pessoas deitadas ali num ato sexual e você, Jesus te ama. Querendo evangelizar. Você não vai te ouvir. A mesma coisa o carnaval. Né? Mesma coisa o carnaval. Na minha visão, se você quer ir lá para evangelizar, eu acho que não é conveniente. Acredito que não seja conveniente ir por conta de todo esse aspecto, né, contextual. Tá? Drogas, bebidas, a pessoa não está ali para ouvir. Agora, se você não tem lugar para ir, vá num retiro, vá num acampamento, se prepare, ouça a palavra, seja edificado, volte fortalecido, para que, encontrando todo esse desastre pós-carnaval, que realmente fica, a gente tenha forças e convicção do nosso dever. Vamos pregar o evangelho para essas pessoas. É um momento que as pessoas ficam hipnotizadas, né? Parece que tá ali naquele ambiente, a pessoa fica... E justamente, né, não é um ambiente para ir falar, vou evangelizar num bloquinho. Que a pessoa tá ali é aquilo que ela quer, né? Ela escolheu estar ali e dificilmente você vai conseguir... escuta aqui, né? A pessoa tá... Então, até falando um pouco, acho que a gente estava conversando sobre isso, né, em relação às crianças. Porque não só jovens, adultos, né, tá nesse estado assim, de hipnose, esse êxtase pelo mundo, e principalmente no carnaval, mas a gente tem visto cada vez mais as crianças também nesse rolo, assim, né, nesse bolo. Mesmo sendo um ponto simples, bem, como que fala? Camuflado. Então ali na escola tem as marchinhas... A sexta-feira, sexta-feira, que às vezes não tem, pra isso. Que não tem aula, e aí tem os confetes, as crianças brincam na quadra, mas às vezes a gente pesquisou, tem marchinhas que tem ali, de forma bem sutil, letras que na cabeça, pornográficas, né, que tem alguma questão de idade que precisa ter um pouco mais de entendimento, e as crianças escutam sem nenhum tipo de orientação. Né? Então, assim, você vê muitas crianças aí, TikTok, criança que tem tablet e celular e não vive mais sem celular. A sensualização das crianças. Exato. Muito triste. Então, assim, como auxiliar os pais. Como auxiliar os pais, ou nós jovens mesmo, como que a gente pode cuidar de uma criança, de um jovem que está, né, dependente dessas coisas, né, desse lado assim, do mundo, hipnotizado também. Bom, para cristão é mais fácil, né? Assim, eu espero que para um pai cristão que entende que carnaval é normal, talvez seja mais, né? Vamos usar outra palavra, talvez, né? Talvez seja mais fácil, né? É falar da responsabilidade que um pai tem
de ensinar o caminho ao filho, o caminho que ele deve andar, né? Então, lá em Efésios mesmo fala sobre isso, né? O filho o filho deve honrar os pais, né? E os pais não devem provocar os filhos à ira, mas conduzi-los, né, na admoestação e no temor do Senhor. Então, bom, será que a cultura é mais importante que a palavra de Deus? Vamos pegar um outro aspecto aqui. Halloween, mas assim, não vamos entrar no assunto, vamos entrar no carnaval. Mas é um outro exemplo. Mas é um outro exemplo. Um exemplo muito bom. Bom, todas as coisas são listas, tá? Mas será que isso é lícito? Não é lícito. Será que convém? Não convém. Não é lícito e nem convém pela fé que nós professamos. Então, um pai que ensina, um pai cristão que tem esses valores no seu coração, prega o evangelho, prega a palavra. E é contar com a graça de Deus, né? Porque Deus é quem convence os corações. Não tem nada a ver. Não, tem assim. Pesquisa a fundo. Olha lá o que seu filho está aprendendo, né? O que ele o que estão ensinando para ele. É sutil. E Satanás é assim mesmo, é sutil, né? Não tem nada a ver. Tá um pouquinho aqui e vai indo, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Eu estava falando com a minha esposa a respeito disso aí, né? Como Satanás ele muda, né? As artimanhas, por exemplo, né? O próprio arco-íris, A né? dinâmica. Né? Eu estava falando sobre o arco-íris. Nossa, o arco-íris é um sinal tão bonito de Deus. É um sinal do céu onde Deus prometeu. Deus prometeu não mais destruir a carne através de água, por meio da água. E aí pega esse símbolo, torna uma outra aliança, essa imagem, e transforma em uma outra coisa. Sutileza, né? Nos detalhes, Satanás, as armadilhas, né? Olha, coloca um grãozinho aqui um pedacinho de pão, e aí você vai seguindo, daqui a pouco você cai num grande abismo e eu fui alimentado, né? Olha só que gostoso, né? E de repente você está no abismo, né? Caminhando para a morte. Então, para pais cristãos, esperamos que a palavra de Deus e a oração convença os corações. A quem nós estamos apresentando e como nós estamos conduzindo os nossos filhos. No temor, né? Na admoestação do Senhor, na palavra de Deus, conformando os nossos filhos a Cristo ou conformando os nossos filhos à cultura. E também um complemento, não um complemento, mas também o testemunho que você está dando ali para os adultos, né? Os professores, os diretores, enfim, porque todo mundo sabe, espero eu, que você é um pai cristão, uma mãe cristã, e se você leva o teu filho com aquela fantasia de palhaço entrando de novo aqui, ou Superman, qualquer coisa, a professora vai perguntar, nossa, que bom, eles por estão bem abertos. Por mais que represente um super-herói, né, porque muitas crianças gostam do Superman e tal, mas tá ali no momento, num cenário que não é propício para uma criança não tá preparado ainda para receber aquilo, porque você recebe desde criança, quando crescer e estiver numa fase ali de pré-adolescência. Você sempre deixou, eu tenho fotos. Exatamente. Se torna algo normal. Por que eu não posso agora? Né? Então se torna aquela questão incontrolável. Que o pai vai querer tirar e a criança já não tem mais isso, né? Aí a criança não. E aí leva isso pra fase adulta, de mocidade, e é onde, né? Mas assim... E assim, com relação a pais não crentes, né? É isso que eu ia perguntar, esse lado. Para pais não crentes. É o mesmo caminho, né? Os resultados são diferentes. Sim. Assim, ou melhor, não os resultados, né? O resultado é o mesmo, né? O resultado é a conversão dos corações pela graça de Deus. Esperamos assim. Mas os desafios são diferentes. Né? Porque falar com uma pessoa que entende, está dentro da igreja, ouve a palavra, sabe o que é a palavra, sabe o que é a vida com Deus, talvez seja mais fácil do que um não crente. Mas nada que a graça não resolva. Então é pregar a palavra. Mas por que seu filho não participa do carnaval? Porque eu entendo que não é uma prática
que vai edificá-lo, vai trazer coisas boas. Mas por que isso? Não, porque eu creio num Cristo que morreu na cruz por mim. Ele me ensina, né, as verdades do Evangelho, da sua palavra, que transforma o meu coração. E eu, olhando para a palavra e olhando para a prática do carnaval, eu não consigo conciliar essas duas coisas. Não encaixa, né? Não encaixa essas duas coisas, assim, totalmente. São duas coisas totalmente diferentes. Não existe, assim, uma conciliação. Mas não existe. Não existe conciliação do carnaval com a palavra de Deus. Agora, e volta daquela pergunta lá. Se alguém me mostrar uma virtude, uma característica cristã que me convença de que carnaval é para cristão, então nós vamos conversar. Porque hoje eu não consigo olhar para o carnaval e dizer assim, isso aqui eu posso fazer porque tem um aspecto cristão. Não tem nada. É idolatria, e todos os prazeres que nós já falamos, sensualidade, né, a questão da falta de compromisso, enfim. A própria palavra coisas. Carnaval tem traz um significado. Sim, né? Sim, festa da carne. Festa da carne. Quem quiser pesquisar mais aí, vai a Exalta fundo, a joga carne. aí. Mas Carnaval. vai a fundo mesmo, porque eu pesquisei e eu fiquei chocada. E Até assim, mesmo uma questão do Halloween, né? Se você vai mais a fundo por trás, tudo bem, assim, você tem um momento ali de festividade, as crianças, tá? Tudo bem não, né? Mas assim, tem ali o momento da fantasia, tá feliz e tal. Mas quando você vai por trás, que você vê a origem de tudo isso, né? Que é o Dia das Bruxas e vai encontrando... Satanismo, enfim. Então você vai pegando na raiz mesmo. Então você consegue entender realmente o porquê que isso, ainda mais para uma criança, não tem que estar isso na vida dela, né? Pode. e hoje carnaval vai além das marchinhas, né? Sim. Marchinha lá, isso aqui... Tá... Hoje já não tem mais as inocente. marchinhas. Não, hoje o aspecto cultural, né, e a cultura ela não é neutra, né? Ela sempre é tendenciosa, né? Ela te mostra um caminho, e esse caminho do carnaval dentro da cultura, nos seus aspectos hoje, não serve para nós. E com relação, né, a prática hoje, né, nós vemos que a iniquidade aumenta, né? A iniquidade aumenta e cada vez que passa, cada tempo que passa, nós vemos isso piorando, né? A depravação, e as coisas crescendo, o pecado, a iniquidade, sem limites. E o ser humano é assim, a carne é assim. Você dá razão para a carne, você começa com um negocinho assim, ó. Daqui a pouco você está com um negócio desse tamanho assim na sua cabeça, e você fala, por quê? Você deu razão à carne, deu razão ao pecado, então o pecado é assim. Ele é degradante. Vai alimentando, né? É degradante. E leva à morte. O salário do pecado é a morte. E é muita luta atrás de luta, porque assim, por exemplo, eu vim do shopping, né? E quando o senhor falou de cultura, eu fiquei pensando, gente, nós olhamos pro lado, tudo é carnaval. Da mesma forma que quando é Natal, é tudo Natal, Páscoa é Páscoa, mas assim, a cultura do carnaval entrou até na moda. Então, assim, todas as roupas que estão em todas as lojas dos shoppings tem. Quer dizer, a gente fala que o cropped agora é a nova blusa, né? Então não tem mais blusa com tecido, né? Tudo cortou o tecido e ficou mais caro. Mas assim, a moda, por exemplo, é uma das coisas que o carnaval, né? Interferiu. Mexeu. Eu fui buscar uma blusa branca. Não tinha uma blusa branca, gente. Só tinha coisa, né, curta, com muita purpurina, com pouco tecido. E a gente acaba vendo que no decorrer do ano isso segue, né? Porque tem milhões de festas, né? A gente teve há pouco tempo aí o Rock in Rio, enfim. E vai ter o Lollapalooza, enfim. Mas, querendo ou não, o Brasil, a gente fala, é carnaval, futebol e sei lá o que, mais o que, enfim. Samba, né? E isso virou a nossa cultura. E é isso Uma que a gente marca até do mostra pra quem mora fora, né, do Brasil. Como que... Por isso que muitos vêm de fora pra cá, né? Pra passar carnaval aqui
E aqui Porque eles nós sabem que é somos bagunçado. reconhecidos por isso e é muito triste. É muito triste. Até pelas Ser leis. conhecido pelas mulheres que temos, né? Isso é muito... E é assim, como se a nossa cultura fosse isso, só... Infelizmente, né? Mas enfim, né? Então essa é a minha visão. Cristão deve? Não. Ah, mas tem as luzes, tem as cores. Tá, não são as luzes, não são as cores. É a fé que professamos em Cristo Jesus. Né? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Não é lícito e não convém. É um momento disfarçado de alegria, né? E não tente maquiar a sua ida. Ah, mas lá eu vou evangelizar. Existem outros momentos. Deus dá outras oportunidades para nós aproveitarmos para evangelizarmos. E eu creio que nesse momento, um retiro espiritual, edificação, preparo, seja a melhor escolha para um cristão. Ah, mas se não tem, bom, você pode ir para outro lugar desde que não seja para o carnaval, né? Desde que não seja para esses momentos aí, esses lugares, essas... Faça o teu retiro. Sim, faça o teu faz retiro. Consagre-se ao Senhor. Esse é o caminho, né? Consagração ao Senhor. Sim. Sempre. Né? Então acho que é isso, né? É A gente isso. falou bastante coisa, Conversa um episódio muito muito boa. bom. Graças a Deus deu certo, né, pastor? Depois de tantas tentativas. Mas a última pergunta que a gente sempre deixa aí para os nossos convidados é o que você tem assim para o seu futuro como pastor, se é que, né, tem um objetivo. O objetivo é sempre estar pregando, enfim. Mas pro senhor, qual que são seus objetivos? O que você pensa para o futuro? Olha, eu tenho no meu coração que... Você vai continuar bastante tempo na Vila Maria? Vamos orar para isso, né? Mas assim, o meu desejo foi sempre servir a igreja do Senhor. Tem pessoas que, né, por exemplo, o pastor Dario mesmo, ele serve a academia. Assim, eu não tenho esse desejo no meu coração. Não tenho desejo no meu coração. Claro que eu desejo estudar, me aprimorar, enfim, crescer nos estudos, mas o meu desejo foi sempre servir a igreja de Cristo. Então, o meu desejo aqui, entre vocês, é contribuir. É contribuir com palavras, com conselhos, com a amizade. Eu gosto muito de estar com o pessoal, brincar. Às vezes eu extrapolo. Eu estava falando com o Igor, né? Eu falei, Igor, se eu um dia extrapolar aqui as brincadeiras, você me chama a atenção aqui, porque minha esposa faz isso. Não sei se ela vai ouvir isso. Acho que ela não vai ouvir, não. Vai. Você fala pra ele dar uma segurada, né, Esse Yolanda? episódio vai chegar nela. Vai chegar? Vai. Mas ela fala assim, Ale, às vezes você exagera, meu, você faz umas brincadeiras, não tem nada a ver, meu, vai com calma. Eu falo, não tem nada a ver. Então, assim, tem alguém que tem que puxar as rédeas, né? E falar, dá uma freada aí. Então, é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de estar junto com a igreja, eu gosto de participar, eu gosto de dar risada. E eu costumo sempre falar, existem momentos de dar risada, momentos alegres. E eu vou não me entregar, né? Mas eu vou me dedicar. Vou me dedicar a esses momentos de alegria. Sim. Mas quando for para falar sério, eu vou falar sério. Aí nós vamos sentar, pera um pouquinho, agora é hora de falar sério. Risar, não, agora não é hora de risar, não, agora é hora de falar sério. Então, o meu desejo é promover isso, promover a edificação da igreja. Claro que não eu, né? Deus faz, através mas se Deus, vida, né? Através da minha vida, né? Edificar a igreja, através das pregações, através da amizade, através das orientações, dos conselhos, né, de estar junto, né, eu já estou feliz. É intimidade com os irmãos, né? Isso. Quando a gente falou, você não conhece a história do teu pastor, você não conversa com o teu pastor. O pastor, ele é um ser humano, como eu, como você. Então é muito bom quando a gente tem isso, porque... Precisa de oração, né, pastor? Quando é pra rir, pelos a gente pastores. ri. Quando é pra puxar a orelha, a gente puxa a orelha. Chorar, a gente chora. E quando é pra chorar, a gente chora. E assim, a carga espiritual, né? De a responsabilidade espiritual que, né, você tem com os membros e tudo mais. De você chegar num membro e falar, você
tá precisando de alguma coisa. E ter essa intimidade é muito bom, porque a pessoa vai se sentir parte da família. Então, se você não se sente parte da família, irmão, vamos conversar com o pastor, vamos, né, ter um momento mexe. café e pão, que eu ainda não fui chamada pra ir na sua casa pra isso. Opa, então Mas eu tô a gente esperando joga no também. podcast vamos fazer isso mesmo. aí. Que... Vamos fazer isso aí. Mas tem, muito bom. pode falar, pastor, desculpa. Não, eu vou... Não ia falar mais Fica à nada? vontade. Tem algum recadinho que você queira deixar aí para o pessoal? Alguma coisa? Alguma mensagem final? Se não tiver também, não tem problema. Deixa o Eu tenho os arroba versículos, também. posso ler os versículos? Opa, Pode, lógico. pode. Abre a Bíblia. Relacionado a aquilo que nós conversamos, né, essa nossa conversa, Por favor. né, eu gostaria de ler e depois deixar uma palavrinha muito breve, que eu acho que nós já falamos bastante, né? Não, Não? não. Então, Galera, aguenta aí. Mais uma hora. Efésios capítulo 4, verso 17 diz assim, em diante. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. E a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Capítulo 5, verso 3. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Então, a minha palavra para a juventude é, em primeiro lugar, se apeguem a Deus, né? Se apeguem a Jesus. Jesus nos dá esperança, nos dá alegria, a alegria verdadeira, nos dá a paz, né? Não aquela paz da bebedeira que depois você tem aquela dor de cabeça, né? Aquela ressaca. O famoso PT. O PT. Não nos dá um prazer momentâneo, né? Que o sexo traz esse prazer, depois vai. E aí tem que renovar, e tem que ir atrás de outra pessoa. Não, é o prazer verdadeiro da vida, em ter alegria na vida, em gozar a vida, em aproveitar a vida com Jesus. Essa é a melhor coisa que nós podemos ter. Então, assim, para a nossa mocidade, se apegue a Cristo, se apegue a Jesus. Santifique o seu coração, busque a consagração a Deus. Não existe nada melhor. Às vezes a gente encontra pessoas assim, mas se eu for para a igreja eu não vou poder aproveitar a vida. Opa, pelo contrário. Aí sim que você vai aproveitar a vida e do modo correto. Sim. Você vai aproveitar a vida usando os seus dons, usando a sua vida, tendo prazer regulado e orientado pela pessoa certa, tendo a alegria verdadeira no Senhor Jesus, tendo a paz que excede todo entendimento. Ou seja, somos abençoados. Aí sim que nós vamos aprender a viver e a viver bem, a viver para a glória e louvor do Senhor. Então, jovens, se apeguem ao Senhor, se apeguem a Jesus, se apeguem à palavra, se apeguem na oração. Porque isso é o melhor que nós podemos ter. É o melhor tesouro, né? O bom tesouro da parte do Senhor. Nossa. Então é isso que eu Amém. quero deixar Amém. para vocês. Amém. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Beleza. Então, Nossa. acho que é isso. Muito Obrigado, obrigada, pastor, pelo bate-papo. Instagram? Não? Não tem Instagram. Não tem. Não tem. Gente, venham pra igreja. Venham Na verdade, eu tenho um Instagram, mas... Melhor não, né, pastor? Não. Deixa, mano. Venham ouvir a pregação do Sim. pastor aos domingos. Ou pelo YouTube. Visitar aqui a nossa igreja, ou pelo YouTube também, tá? Fiquem à vontade. E é isso, muito obrigada, né? Eu acho que nós somos muito abençoados com a sua palavra. E quem está vendo, né, quem está nos acompanhando, por favor, compartilhem desse EP sobre o carnaval com seus amigos, com sua família, e curte
compartilha, se inscreva. se inscreva no canal. Segue as nossas redes sociais, Isso. Instagram, Facebook. Sininho. Isso aí, ativa o sininho Ativa o pra receber as sininho. notificações. Isso aí. E não pensa que vai acabar, hein? Lógico que Que a não. gente tem um projetinho aí pra anunciar, que a Raminha tá fazendo parte. Podemos falar? Pode. Pode? Vai, meu Deus. Ai, que vergonha. Gente, Instagram, som que aprendi. Arroba. Arroba som que aprendi. Isso. Sigam lá o Instagram deles, música boa, música de qualidade, que fala também sobre o Evangelho, sobre Cristo. Eles estão começando, mas são muito bons, já gravaram aí. Conta um pouquinho, Rafa. Ó, não posso falar muito ainda, dá spoiler, né? Então, nós agora Tem temos... alguns videozinhos Temos no uns Instagram. vídeos pra mostrar que, Isso. né, a gente arranha um pouco, a gente canta, né? Então, reformulamos, pegamos alguns hinos, aqueles hinos esquecidos, né? Que muitas vezes as igrejas, Inário, o que é Inário? Tem adolescente que nem curte música do Inário. Gente, por quê? As histórias são muito ricas. Então, a gente pegou esses hinos, né? Deu uma mudadinha ali aqui, ritmo. Então, nos acompanhem, né? Apoiem esse projeto. Cada membro é de uma igreja presbiteriana, tá? Então, sigam para mais informações. Se eu não podia dar suspense. spoiler, já... Não, pode dar, Pode? a gente, né? Então, beleza. Já O saiu a spoiler identidade tá lá visual já, o deles, spoiler identidade tá lá. visual, né? Identidade visual tá linda, maravilhosa. Você já segue eles, pastor? Não sei. Não? Eu não tenho Pastor. Instagram. Então Eu tudo tenho bem, tá Instagram. perdoado aqui. Pastor. Acabei de falar. Pastor, acabei- A Yolanda tem, Olha. segue pelo dela. Mas Corta é aí, isso. Mas é isso, gente. Obrigado aí por assistir e até a próxima. Acompanhe a gente tem aí vários convidados ainda esse ano. Então, Isso. até a próxima. Fiquem com Deus Até a e valeu. próxima. Tchau, Até a próxima. tchau.